Olá, empresário, empreendedores de Curionópolis, da região e, por que não dizer, do mundo, né? Olá, família CAC. Sejam todos bem-vindos ao ACACcast, o podcast feito para você, empreendedor, que gosta de estar antenado em todas as tendências e oportunidades do mundo dos negócios. Olha, aqui nós vamos trazer informações que transformam, inspiração que impulsiona o seu empreendimento e, claro, trazer aquele conteúdo que vai gerar aquela ação muito positiva para os seus negócios. O ACACcast ele é feito exclusivamente para você, empresário e empreendedor. Então eu já te convido para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você não perder nenhum episódio do podcast, que é claro, o podcast que é feito para aquelas pessoas que fazem a diferença. E olha, para começar com o pé direito, hoje nós vamos estar recebendo com muita honra e satisfação uma mulher que tem uma trajetória assim impressionante. Ela tem uma história inspiradora. Seu currículo é tão vasto e é tão rico que a gente vai precisar aqui ler tamanho são as suas qualificações. Ela que é tocantinense, lá do município de Novo Acordo, também é bacharel em teologia, advogada, jornalista, empresária do ramo imobiliário, atuando como corretora e incorporadora. Foi vice-prefeita de Curionópolis por 2 mandatos consecutivos, além de exercer importantes papéis em organizações da sociedade civil. Tem mais. Atualmente é secretária-geral da FOCIP Carajás, que é da Federação das Organizações da Sociedade Civil de Paraupebas e região de Carajás. E também ela preside a Câmara de Justiça Arbitral, Conciliação, Mediação e Negociações Extrajudiciais de Carajás, a Carajá Connect. Olha, se não bastasse tudo isso, ela ainda foi reeleita para o 2º mandato da Associação Comercial e Agroindustrial de Curionópolis, a nossa CAC. Além de toda essa atuação institucional, ela também é mãe da advogada Jainara Campos, do jovem Paulo Ricardo, da médica Nayara Campos, é esposa do empresário Jurião Ferreira e, acima de tudo, é uma mulher de fé e coragem. Com muito orgulho, nós estamos recebendo aqui no ACACcast a nossa presidente, a minha amiga, a nossa queridíssima doutora Iraides Campos. Olha, Daniel, é um prazer estar aqui nesse primeiro podcast, inaugurando esse tempo tão importante de comunicação, de aproximação com o empresário, com o comércio local, abrindo esse canal de transparência e é uma felicidade enorme participar, ser a primeira pessoa a participar do podcast, a inaugurar esse tempo novo. Presidente Iraides, é uma satisfação muito grande, é uma honra ter aqui no nosso primeiro podcast da Associação Comercial. E eu gostaria de ouvir da senhora e saber um pouco da sua trajetória, de como foi chegar até aqui na presidência da ACAC. Olha, Daniel, esse espírito de empreendedorismo eu sempre tive. Aos 17 anos eu já fui uma empresária, já era uma empresária, né, do ramo da educação. Eu já era professora de datilografia, naquele tempo da máquina de datilografia. E assim foi minha trajetória, tem sido minha trajetória em Curionópolis. Cheguei para cá aos 15 anos de idade. Moro há 44 anos na Avenida Governador Carlos Santos, no mesmo lugar, né, na mesma rua. E Curionópolis é minha paixão. Presidente, e pela sua trajetória, pela sua história no comércio, desde muito tempo, né? O que isso representa estar presidente hoje de uma associação comercial que congrega não só o comércio, mas também a indústria, a mineração, o agro? Como é que está à frente de uma associação tão importante e relevante como a CAC? Olha, é uma responsabilidade honrosa representar quem gera empregos, quem movimenta a economia local. E isso exige compromisso, né, dedicação, escuta e ação. Muito interessante. Presidente, e por falar em escuta e ação, a gente logo logo é levado a pensar em comunicação, e por se falar em comunicação,
Como nasce então essa ideia de criar um podcast? E com esse nome, a CACcast. Olha, Daniel, nasce da vontade de aproximar, da vontade de estar perto, de ser claro, de comunicar, de construir essa ponte, né, de conectar o empresário ao consumidor, a, ao setor público, às entidades, à economia local, à nossa região de Carajás e torná-lo tão importante quanto ele é. É muito interessante. Por falar em economia local, município, eu pergunto para a senhora, presidente, ao seu ver, quais são os objetivos e quais são as funções da associação comercial no âmbito municipal? Daniel, é sobretudo representar o comércio local, fortalecer o empresariado, construir pontes, né? E tornar esse empresariado tão forte como a gente sempre sonhou. E fortalecer o comércio, eu pego o gancho aqui para perguntar. E quais são essas ações que a CAC tem desenvolvido que vai exatamente nessa linha de fortalecimento do comércio e de um modo geral? Quais são as ações principais que a senhora destacaria? Olha, são tantas, mas hoje assim que a gente tem bem forte, bem interessante, é a realização do feirão, é a campanha natalina, que já é tradição, né? As capacitações, é, Por falar em capacitação, eu lembro que conversávamos agora aqui em off aqui, presidente, a senhora destacava o papel muito importante que o Sebrae desenvolve, né, com os microempreendedores, com o empreendedor individual em Curionópolis. Essas ações são bem relevantes. É fruto de parceria também, né, presidente? sim, fruto de parceria, e parceria, diga-se de passagem, Daniel, muito importante. O Sebrae é hoje algo fundamental na vida da ACAC, no exercício da ACAC. Não só o Sebrae, mas tantos outros parceiros que eu até faço questão, né, de citá-los aqui, como a Vale, nossa grande parceira, a Prefeitura Municipal de Curionópolis, a Os Minerados, a Liga, a Bravo. Daqui nós temos a Alterosa, né? Alterosa é uma grande parceira, uma empresa que nos dá orgulho. E aí nós temos a FIEPA, temos A própria FACIAPA também, sim, né, que é a sim, federação que dá todo o respaldo. Gente, eu acho tão interessante isso, porque a senhora citou aqui algumas mineradoras realmente que são referência, não só em Curionópolis, na região, como também no mundo. E essas empresas, essas grandes mineradoras, elas estarem filiadas a uma entidade como a CAC, isso traz um respaldo, mas isso também identifica o papel importante que a associação tem, né? Destaca também o quanto digamos assim, relevante a ação da CAC, não é isso? sim. A gente sente isso, que a CAC, ela exerce aqui, ela tem um papel importante, né? As mineradoras, a gente vê que elas são presentes na associação. Eu creio que em outros tempos não foram tão presentes, né? A gente tinha unicamente a Vale, né, que era mais presente por conta da sua atuação também nessa região de Carajás. E hoje a gente é muito feliz porque nós continuamos tendo a Vale como nossa grande parceira, mas às duras custas nós conseguimos conquistar outras mineradoras, como a Os, né? E aqui eu quero ressaltar na pessoa do Adriano, do, Do do Robson, né? Robson, né? Robson Carneiro. Que eu sempre costumo dizer, Daniel, que empresas são empresas, mas importante saber que elas são feitas de pessoas. E pessoas fazem a diferença nessas empresas. E aqui eu quero destacar o Adriano e o Robson, como eles fazem a diferença na comunidade de Curionópolis, né? E agora na Vale o Saulo, né? E o Veloso foi por muito tempo nossa grande ponte com a Vale. E assim, eu até quero te pedir para você me falar da Liga, né?
que você gosta demais do nosso diretor lá. Grande Jairo, né? Isso, Jairo. Jairo, né? Cantor Jairo. O cantor Jairo, né? E assim nós temos o Camarão na Bravo, né? Camarão, uma pessoa simples, mas tão maravilhosa, tão dedicada, tão comprometida e que nos traz, quando chega aqui na ACAC, uma certa segurança. Exatamente. Né? E essa segurança que fortalece essas parcerias, elas são fruto de muito trabalho, né, presidente? A senhora me passou números aqui muito interessantes. Olha, quando a senhora assumiu, eram 43 associados, hoje são 120 associados. Quando a senhora assumiu, havia uma inadimplência de quase 60%. Hoje a inadimplência é de apenas 12%. O que a senhora atribui, né, um avanço tão significativo como esse, né, de pouco mais de 40 para 120 filiados, uma inadimplência, né, quase 60%, uns 12%. Como é que a senhora atribui isso aí? Muito trabalho? Sim, Daniel, trabalho, dedicação. Isso só é possível quando o comércio confia, quando os associados confiam, né? A gente é muito grato, eu sou muito grata, porque de vez em quando alguém me procura, eu quero me filiar, né? Ultimamente não temos sido nós que temos ido buscar, né? A gente continua buscando, mas essas empresas elas estão vindo, porque elas estão vendo o papel da ACAC, tá vendo a importância da ACAC, como a ACAC se posiciona para defender, para representar, para fortalecer o comércio. Então isso, Daniel, é crédito. É E por crédito. falar em crédito, vale ressaltar que a Associação Comercial de Curionópolis, me parece que é a única associação da região que ainda recebe apoio da Vale para a realização da campanha natalina. Isso mostra muito a forma responsável e transparente, né? Não só com a condução desse valor que é importante para a aquisição da premiação principal, mas também a responsabilidade e transparência na prestação de contas. É isso é isso que fortalece e essa parceria, presidente? É uma honra muito grande, né, saber que a Vale continua conosco. E a Vale, como uma empresa séria que é, se ela está conosco ainda, promovendo a campanha natalina, pode ter certeza, há algo diferente nessa associação. A CAC certamente está oferecendo uma prestação de contas transparente e está mostrando que realmente aquele recurso é investido com seriedade, com transparência, né? Com dedicação, com amor. É o que a gente faz aqui na CAC. E é bem interessante porque algumas ações da ACAC, elas têm entrado para o calendário de ações, né, anual do município, com a realização do Feirão de Negócios, que já faz parte do calendário do município, né, a própria campanha natalina, que já se tornou tradição, já se espera, né, já se cria uma expectativa, né, para a campanha natalina. Comentávamos sobre um projeto agora inicial, que é um projeto inovador, que é a pretensão que a associação tem, né, bem desafiador, né, de promover a maior confraternização empresarial de Curionópolis, né, que é do Dia do Comerciário. Então, vai ser um evento grandioso, não é isso, presidente? Vai ser um evento grandioso e a gente vai estar muito integrado, tanto com o empresariado quanto com os servidores do comércio, né? E nós estamos apostando nessa confraternização, Daniel. Acredito que vai ser um divisor de águas. Muito bem. Presidente, vamos falar um pouquinho do Feirão de Negócios? Vamos. Feirão de Negócios que aconteceu o ano passado, me parece que dia 11 e 12 de outubro do ano passado, né? E esse ano ele está sendo realizado no dia 8 e 9 de agosto, tá? Primeiro eu queria saber da senhora por que da mudança. Ano passado aconteceu em outubro, esse ano acontece em agosto. Olha, nós estivemos aqui na associação, né, reunido com alguns diretores e empresários que já não fazem parte da diretoria, mas que fizeram no passado. E a sugestão foi que esse mês, então, é um dos meses mais fracos do comércio. E por que não escolher ele para fortalecer as vendas, para fortalecer o comércio, né, para preencher essa lacuna? E então nós acatamos a ideia, foi até do Robson Secundino, ali da Marisol, e nós acatamos essa ideia e adotamos então essa data e eu acredito que vai ser maravilhoso. Presidente, pelo que foi o ano passado, um grande sucesso, o feirão, que antes se chamava Feirão Queima de Estoque, mas o evento se tornou tão grande e teve um outro formato,
porque não só a venda de produtos promocionais esteve em evidência, como também vários outros negócios e serviços foram ali, né, feitos dentro daquele espaço. Então vem a sugestão de feirão de negócio agora para esse ano. E qual a expectativa da diretoria da associação para a realização dessa segunda edição do feirão de negócio que acontece agora dia 8 e 9 de agosto? Agora já, sexta-feira, né, presidente? Meu Deus, está muito perto, né? Então, o Feirão de Negócios é uma vitrine poderosa para a realização de negócios, para o fortalecimento da economia, para a interação entre empresário, consumidor. E a nossa expectativa é maravilhosa, né? A gente já sente esse clima, aquele movimento, aquele dia animado, aquele dia que a gente gostaria que não passasse, ou que ele se repetisse todos os dias do mês, todos os dias do ano. Nós sabemos que a associação, a sua grande maioria dos seus associados, seu corpo associativo é feito por pequenos e médios negócios. Quais são as ações efetivas que a associação tem feito para contemplar esses empresários e quais são as ações que de fato têm sido implementadas para poder fortalecer esses empreendimentos que passam por muitas dificuldades, né, presidente? Sim, Daniel. É, a CAC tem sido fundamental, para o desenvolvimento desses pequenos empresários e nós contamos com o apoio do SEBRAE, né? Aquele SEBRAE, ombro amigo de sempre. E aqui, então, na CAC, ele tem sido muito presente, muito competente na formação, na orientação. E nós acabamos de ter aí o SEBRAE delas. Foi algo incrível, maravilhoso que aconteceu. Foi, assim, muito importante para o comércio local. E, para além disso, nós tivemos também Dentro do Sebrae dela, presidente, só uma parênteses, foram quantas empresas contempladas, presidente? 20 empresas. 20 20 empresas. empresas. Todas elas capitaneadas por Sim, mulheres. sim, todas elas Olha só, capitaneadas por bacana. mulheres, né? E foi algo maravilhoso, né? Foram 6 dias de imersão, foi um seminário maravilhoso. Isso já se referindo ao Empretec, né, presidente? E isso se referindo à Empretec, né? A gente viu como os empresários ficaram fascinados. Foi a primeira turma de Empretec? Foi a primeira turma de Empretec de Curionópolis. E aí, Daniel, nós temos dois conselhos importantes aqui dentro da CAC, que A estrutura administrativa sim, da CAC, né? que é voltado também para apoiar os pequenos empresários, que é o Conjove Sim. e o Conselho de Mulheres. E são maravilhosos. Eles realizam grandes trabalhos, fazem mentorias também, dão treinamentos, estão sempre muito ativos. São conselhos muito ativos que têm feito a diferença aqui na CAC. Aí vale ressaltar que tanto o Conjove como o CME são conselhos que, quando a presidente usa o termo ativos, são ativos mesmo. Visita os empreendimentos, ali conversa com os proprietários, tenta entender as dificuldades que eles estão passando e dentro daquelas informações que são coletadas por esses conselhos, né, eles desenvolvem as ações. Aí vão buscar os parceiros, que na sua grande maioria é o SEBRAE, Sim. que entra com as capacitações, com os treinamentos, entra com as mentorias, né? Isso é Sim. muito importante. Isso mostra uma atenção e um cuidado muito especial com essa camada de empresários que precisam muito, que muitos deles estão na incubadora, não é isso, Sim, presidente? sim. Aí a gente descobre grandes potenciais, né? E aí, como você falou, Sebrae, esse grande parceiro, a OS, não, já falamos várias vezes, né? Não resta dúvida de que tem sido nossa mão amiga. Presidente, dentro dessa linha de parceria, como é que é o relacionamento com a prefeitura municipal? Porque a CAC tem tido essa relevância e eu creio que há uma parceria também sólida com a prefeitura, não é isso? Sim, sim. A prefeitura é nossa grande parceira, né? Nossa grande parceira. Embora as pessoas querem sempre muito mais da prefeitura, né? Sempre querem muito mais. Mas a prefeitura tem nos apoiado, sim. A Mariana tem sido um braço amigo, a mão amiga, uma prefeita que tem nos apoiado, né? O deputado Chamonzinho, da mesma forma. E a gente está feliz com todos os nossos parceiros. Presidente, eu queria saber da senhora, à frente da Associação Comercial, nesse seu mandato, agora o segundo mandato consecutivo, né? Qual foi os maiores desafios encontrados pela sua administração? Daniel, com certeza foi a pandemia, né? Foram momentos de terror, momentos de grande apreensão, que além de você ser ameaçado de morte pela pandemia, você também tinha sua empresa ameaçada de morte financeira.
que não se podia abrir uma porta por pequena que fosse, né? E nós aqui ainda fomos muito alcançados de misericórdia, porque a gente abria uma portinha assim de vez em quando, né? Então foram momentos difíceis, mas a CAC foi atuante também, contribuiu muito, esteve lado a lado com o empresário. E outro desafio muito assim gigante foi a atuação do sindicato laboral, que chegou batendo o terror, amedrontando, ameaçando, fechando inclusive alguns comércios e trazendo muita insegurança. Mas eu também tenho que dizer que isso é página virada. Nós já vencemos, nós já passamos isso a limpo. Foi realmente bastante desafiador esses dois episódios, mas o interessante é que pós-pandemia, né, a gente é impactado aí com essas ações do Sindicato Laboral, que era um mundo novo, uma situação totalmente diferente, né, onde trouxeram uma convenção coletiva que foi celebrada lá em Belém, os padrões de capital, e foi imposta para nós, nossa realidade comercial muito distante disso, né, presidente? Sim, Então, trouxeram uma carga, um peso muito excessivo, muito alto para o nosso empresariado que estava conseguindo, ainda respirando as dificuldades de um passado muito sombrio por conta da pandemia. Então, o papel que a associação assumiu nesse contexto das imposições da convenção coletiva por meio do sindicato laboral lá de Canaã foi realmente muito importante. Inclusive, por não termos um sindicato patronal, a associação teve que assumir esse papel, né, de sindicato, buscando junto à FEComércio em Belém. Ou seja, o papel da associação foi preponderante para a defesa, né, do comércio local, não é isso, presidente? sim, sim. Foi. Nós fomos atuantes, sim. E a gente tem consciência disso. Nós temos consciência disso, aqueles que interagem, aqueles que procuram saber também têm consciência disso. E vale ressaltar, presidente, que isso é um consenso, tanto é que essas empleitadas e essas frentes que a associação se posiciona, elas acabam refletindo no aumento dos filiados, porque o próprio empresário reconhece o papel da associação na defesa dos direitos, do interesse da categoria, e eles acabam então se aproximando. É isso que a senhora pregava lá no primeiro mandato, nas Sim, reuniões administrativas, que eu lembro que a senhora fazia, e quando nós ficávamos questionando, quando diretores assim, poxa, mas a inadimplência está alta, nós temos poucos filiados, aí um diretor dava uma ideia, dava outra e tudo, e falava, e a senhora dizia assim, vamos trabalhar, apenas isso, vamos trabalhar. E o trabalho está dando resultado, né, sim. presidente? Um trabalho de formiguinha, digamos assim, né? Lento, mas firme. E a gente está vendo que nós construímos um caminho de concreto, no qual a gente pode andar para lá e para cá e saber que o comércio reconhece isso, né? Que o empresário reconhece isso, que os nossos diretores reconhecem isso e nós estamos felizes por isso. O reconhecimento é tudo. Por falar em caminho de concreto e construção, eu pergunto para a senhora, qual seria hoje o sonho maior, o projeto principal, o projeto alfa da ACAC? Tem cimento, tem areia, tem tijolo, tem projeto, né? Então, o nosso sonho é construir a sede. Esse sempre foi o meu sonho, Daniel. E muito antes de assumir a associação, de enfrentar esse desafio, de aceitar o desafio de ser presidente da CAC, eu aceitei por uma causa, e você sabe disso. Eu quero construir a sede. Eu quero que nós possamos Tem a nossa atender casa, né? de dentro da nossa casa. Nós já temos um terreno muito importante ali na Avenida Brasil. A prefeitura deve entregar para nós o título, né? Essa semana que vem, provavelmente. E nós já temos o projeto. Projeto em andamento, né, presidente? O projeto já está em andamento. E logo, logo nós estaremos colocando ali o primeiro tijolo, apesar de que a pedra fundamental já foi lançada há muito tempo.
Presidente, e qual é a expectativa na construção? Vai construir todo o prédio de uma vez? Vai por etapa? A gente vai ter algum apoio? Isso vai demandar da união, do consenso, da unidade de todos os associados? Como é que é o projeto de construção da sede da CAC, presidente? Daniel, se nós pensarmos aqui agora, com as condições que nós temos no momento, nós começaremos de departamentozinho por departamento, colocando ali talvez uma recepção primeiro e depois a coisa vai andando, né? Mas eu acredito que quando a gente começar, quando a gente tiver o alicerce pronto, vai aparecer tanta gente para ajudar, né? Vai aparecer tanta gente para colocar ali mais um tijolo, mais um saco de cimento, mais uma diária. Eu acredito que as coisas vão acontecer assim muito mais, assim rápido do que nós estamos imaginando. A nossa expectativa é essa. Presidente, eu vejo que a associação, desde a época da SIC, né? A SIC foi fundada lá em 11 de dezembro de 1983, né? São muitos anos de Sim. lá para cá, né? E só agora, já de a SIC transformada para a CAC, né? Se tem uma abrangência maior, né, de atuação, considerando que o agro tem uma relevância muito Sim. grande, que as fazendas outras, todas as fazendas hoje são empresas, Empresas, né? empresas. Precisam ser atendidas, precisam ser, né, alcançadas também por essas ações da associação comercial. E a gente dá uma olhada pelo retrovisor do tempo, né? Quantas histórias não passaram, quantos presidentes não passaram, quantos sonhos não se foram, né? E parece que a gente está vendo aqui, nesse momento, na sua gestão, e aprove a Deus que fosse em sua gestão, né, nós alcançarmos o nosso tão sonhado, né, e desejado sonho e projeto, que é a construção da nossa sede, né, presidente? Daniel, eu quero que eu faço votos mesmo que este sonho se realize. Porque já imaginou? A CAC hoje já é uma associação forte, já é uma entidade forte, né, pela sua presença, pela sua atuação. E quando nós estivermos na nossa casa, como será bom, né? Como será honroso. Presidente, ainda pegando o gancho nessa olhada pelo retrovisor, a gente vê que o cenário comercial mundial mudou. Os formatos são diferentes. A própria pandemia veio para instituir um padrão diferente, né? Expressões que antes não ouvíamos, agora a gente ouve com mais frequência, né? Modelos e formatos diferentes, imaginável antes, hoje que a gente pratica no nosso dia a dia. Então a gente vê também o avanço tecnológico bater a nossa porta. A gente está vendo aí a inteligência artificial, né? Já tem uma importância absurda. A gente já não consegue imaginar uma série de serviços, ações, sem a ajuda dessa tecnologia. Eu pergunto para a senhora, à frente da associação comercial, como a associação comercial tem observado o avanço da tecnologia, como tem orientado os seus associados a se comportar, né, nesse novo ambiente, nesse novo formato. Daniel, é tão real a presença digital, né? Tão real, tão real. Nós temos hoje a inteligência artificial que está dominando e o profissional que não se adequar, ele vai ficar para trás, né? E nessa pegada, a CAC, ela está incentivando a presença digital. Ela está incentivando, né? Está buscando apoio para formar, para orientar nesse sentido do digital. E tanto é prova disso que nós estamos hoje aqui com a CACcast. É um canal que vem unir, que vem trazer informação, que vem interagir, tornar a nossa comunicação mais transparente, mais presente e fortalecer o comércio local. Uma ação bem interessante, bem Sim, contundente, que mostra exatamente a preocupação e a vanguarda da associação, né? Se sim. antecipando já. Nós estamos colocando a cara no mundo, né? Eu digo assim que nós nos contivemos aqui dentro dessas quatro paredes, conseguimos estruturar a CAC, conseguimos buscar parceiros maravilhosos que eu já citei, né? E agora nós estamos prontos para mostrar a CAC para o mundo através do ACACcast. Presidente, a entrevista está muito bacana, está muito leve, muito esclarecedora. Eu queria te convidar aqui para um papo mais descontraído. Perguntas e respostas bem rapidinho. Um ping-pong. A senhora toma, presidente? Topo. Então vamos lá. Deixa eu perguntar para a senhora. Um livro que marcou a sua vida, presidente? Com certeza a Bíblia marcou e marca.
Um exemplo que te inspirou. Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Nossa. Um hábito que a senhora não abre mão no seu dia a dia. Logo pela manhã, orar e ler a Bíblia. Presidente, uma saudade. Mamãe, Uma conquista que te enche de orgulho na associação comercial. a transformação da ACAC numa entidade séria, respeitosa e respeitada. Presidente, um sonho para o futuro da associação. A sede da associação. Para ti, Iraides, o que Curionópolis tem de especial? Gente que não desiste. Café ou chá? Café, com certeza. Empreender é Acreditar, arriscar e transformar. uma palavra. Como você define a CAC? Presença marcante. Presença marcante. Muito forte. Minha presidente, gratidão à senhora por ter aberto o espaço na sua agenda para fazer parte desse primeiro episódio da CACcast. Aqui nós iniciamos aqui um caminho que eu creio que vai se conectar com muitas pessoas que precisam muito ouvir histórias inspiradoras como a da senhora, muitos empresários que estão muito felizes pelas informações aqui passadas. Dizer que nós da CAC estamos realmente muito satisfeitos com a administração da sua gestão, e nós diretores, a qual eu me tenho o luxo e o orgulho e a satisfação de dizer que faço parte, sou muito grato por ter a senhora como nossa capitã, conduzindo esse barco, conduzindo esse trem chamado ACAC. Meu presidente, eu gostaria de abrir o espaço para a senhora aqui, para suas considerações finais, que dissesse uma mensagem aqui para todos os nossos ouvintes e também para os nossos filiados da Associação Comercial e Agroindustrial de Curionópolis. Como Curionópolis é feita de gente que não desiste, então a mensagem que eu deixo é que continuem assim, fortes, firmes. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A nossa presidente, a nossa primeira entrevistada, nossa palavra de gratidão. Gratidão a você também, associado e nossos ouvintes. E quero te pedir para que você ainda que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, tá bom? E ative lá as notificações para você não perder nenhum episódio. A CACcast, o podcast de quem faz a diferença.